Graças a Deus. Glória a Deus. Lemos com favor de Deus Mateus capítulo 14, versículo 22, diz: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, lemos juntos: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24, lemos juntos por esta tradução que está aqui, diz no versículo 24: entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra e da tua bênção sobre a nossa vida, da unção do teu poder sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Pedimos e recebemos a palavra de hoje ao nosso coração. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre este texto para falarmos hoje e darmos continuidade a este estudo sobre a bênção de Deus. Quando nós falamos sobre este estudo sobre a bênção de Deus, estamos a referir-nos à bênção que Jesus manifestou de uma forma extraordinária. Jesus é apresentado na Bíblia como o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45 diz que o primeiro Adão, já sabemos quem era, estava no jardim do Éden, perdeu a bênção de Deus. Mas veio o segundo Adão. Se teve que vir um segundo, é porque o primeiro fez asneira. E a minha pergunta hoje para os meus irmãos era: e se o segundo fizesse asneira? Podia fazer? Podia. Quem é o segundo Adão? É Jesus. O segundo Adão é Cristo. Podia errar? Ai, não podia. É claro que podia. O diabo não foi para o tentar? Só para você ver. O diabo não disse assim: diz essas pedras se transformam em pão. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado como nós, mas nunca pecou. Em 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Nunca errou, nunca falhou, nunca pecou, nunca errou. É caso para perguntar: o que é que teria acontecido à bênção se ele tivesse pecado ou tivesse errado? Amém? Ponto de interrogação. Pense nisso. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O fez pecado em nosso lugar. Se tomássemos esta palavra e disséssemos assim: aquele que não conheceu maldição, Deus o fez maldição por nós, para que nele fôssemos feitos bênção de Deus. É a mesma coisa, dito por outras palavras, com outros atributos e lido por outro ponto de vista das recompensas de Deus, a justiça de Deus. Nós podemos ter acesso à bênção de Deus porque estamos na cobertura da justiça de Deus. Podemos receber a unção de Deus porque somos chamados justos diante de Deus. Podemos ter acesso ao Espírito Santo de Deus porque Jesus veio antes e pagou pelas nossas injustiças, para que agora o Espírito Santo possa fazer morada em nós, para sermos, como dizem em 1 Coríntios 3,16, sermos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele não poderia vir habitar dentro de nós, não poderia estar em nós, não poderia a bênção de Deus estar em nós, não poderia o poder de Deus entrar em nós, não poderíamos ser reconciliados com Deus se Jesus não tivesse vindo primeiro para operar este ministério de reconciliação e fazer novas todas as coisas. Por isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, nova criação é, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Estava aí Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os nossos pecados. Amém, irmãos? Então, meus queridos irmãos, ao falar sobre
este texto de que Adão perdeu a bênção de Deus que lhe tinha dado em Gênesis 1:28, e os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos. A bênção dá origem a que a pessoa possa ter frutos. Ter frutos significa ter resultados na nossa vida, ter sucesso na nossa vida, ter vitória na nossa vida, ter domínio na nossa vida. E lembre-se, o domínio começa por nós próprios, o domínio começa pela nossa própria vida, pelos nossos pensamentos, pela nossa cabeça, pelos nossos comportamentos. O domínio começa por nós próprios, pela nossa estabilidade interior, mesmo que o diabo queira abanar tudo no meio das tempestades. Que bem, às vezes nós nem percebemos como é que ele consegue fazer determinadas tempestades. Algumas são num copo d'água, mas outras são mesmo a sério. Mas que esse diabo está aí para fazer maldição e tempestades, está. Amém? Mas ele não consegue fazer isso, não conseguirá fazer se nós estivermos conscientes da bênção que opera em nossa vida, esta bênção de Deus que temos estado a falar. Portanto, esta bênção de Deus que está aqui, de frutificar, de multiplicar, de encher a terra, de sujeitar, de dominar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre toda a terra, este domínio sobre tudo vem por causa dessa bênção que em hebraico se chama baraká, e que significa a bênção em conteúdo geral, a bênção em contexto genérico, a bênção que é trazida por Deus sobre a nossa vida. A questão está então em nós sabermos algumas respostas. Como viver na bênção de Deus? Como operar na bênção de Deus? Como deixar fluir a bênção de Deus pela nossa vida? Tenho que fazer alguma coisa para isso ou não? Tenho que ter fé nesta unção, nesta bênção de Deus, neste domínio restaurado sobre a nossa vida ou não? Tenho que acreditar para acontecer ou não? Sim ou não? Sim, tem. Tenho que ter fé que esta bênção de Deus que opera em nós é por causa desta bênção de Deus. Que Jesus disse aos discípulos: estes sinais seguirão aos que crerem. Quem tem fé e tem confiança que o poder de Deus está a operar em si, e não tem dúvidas que o poder de Deus está mesmo a operar sobre a sua vida, não tem medo nenhum. Tem que pôr as mãos e orar, e está à espera que aconteça mesmo aquilo que está a pedir e orar. Não tem dúvidas sobre que essa enfermidade, ou esse mal, ou essa doença, ou esse problema vai mesmo, está condenado mesmo a desaparecer. Tem mesmo que desaparecer. E fica firme ali, a bater o pé firme, tem que desaparecer, e desaparece. Não está a titubear, não está com dúvida, não está a dizer: não sei. Sei aquilo que recebemos, sei aquilo que nos foi dado. E esta bênção de Deus opera a abundância extraordinária também na área de finanças. Há pessoas que dizem: nós não queremos falar das bênçãos de Deus, somos muito puros. E há os evangélicos e há igrejas e gente que prega, são os super puros. São tão puros, que não precisam das bênçãos de Deus. Mas a primeira bênção é a salvação e a vida eterna. Quando se fala sobre bênçãos de Deus, o que é que preferem então? Não querem as bênçãos? Querem o quê? A maldição? Talvez. Ou há uma coisa ou outra. Não há nada no meio. Os capítulos por excelência que nós falamos sobre o capítulo da fé está em Hebreus 11. O capítulo por excelência onde fala de bênção e maldições está em Deuteronômio 28. Graças a Deus que eu tenho uma classe fantástica de crentes poderosos que ainda estou a meio das coisas, já responderam. Glória a Deus. Sim ou não? Deuteronômio 28 fala sobre as bênçãos e as maldições. Do versículo 1 em diante até ao 14 fala sobre as bênçãos de Deus, mas depois entra nas maldições. E afinal, quem escolhe? Se não pudéssemos escolher, é porque não haveria, é porque seria uma coisa arbitrária, mas pelos vistos não é. Porque a Escritura claramente diz que nós podemos escolher. Podemos escolher a bênção ou podemos escolher maldição. E nós decidimos escolher a bênção. Sim ou não? Então, preste bem atenção, porque estas questões que levantamos, estas perguntas sobre como opera
E este estudo sobre isto, sobre como vamos fazer, como vamos agir de maneira que opere, se temos que fazer alguma coisa para isso, que coisas é que são próprias da ação da bênção de Deus, que resultados é que são expectáveis, o que é que eu posso esperar da ação da bênção de Deus. Essas coisas que, em primeiro lugar, custaram um preço tão alto a Jesus, para que nós tivéssemos acesso ao melhor de Deus, e Ele pagou um preço altíssimo. Amém? Em Gálatas 3,13 diz que Ele nos resgatou, Cristo nos resgatou da maldição, da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar e indo à cruz. Maldito aquele que está pendurado no madeiro. Era a profecia que se referia a Ele, dizendo que viria alguém que ia tomar as nossas maldições, ia resgatar-nos da prisão das maldições. As maldições são uma prisão, porque a maldição é um mal que não sai, que não se vence, que não se ultrapassa, que fica ali, que assapa a vida das pessoas debaixo daquela maldição, que não deixa mudar nada, que tudo permanece igual, que a maldição está ali, assentou ali e não sai, e a vida não muda, e as situações não se transformam, e as coisas não avançam. Está amarrado esse diabo em nome de Jesus. Ele nos resgatou dessas maldições, da maldição, em termos globais, onde vivem todas as maldições. Para que, versículo 14 diz, para que a bênção de Abraão fosse trazida até nós. A bênção que estava em Adão, que foi perdida no Éden. Gênesis 3,17, maldita é a terra, amaldiçoada é a terra por tua causa. E comerás da terra com o suor do teu rosto, produzirá espinhos e cardos. A partir daí, porque antes então como é que ele operava? Operava na bênção de Deus. Como é que Adão operava? Operava na bênção de Deus. Como é que nós vemos que era a operação da bênção de Deus? Não diz em Gênesis como é que ele fazia, mas depois, vindo o segundo Adão, mostrou-nos como fazia. Jesus mostra-nos como é que o primeiro Adão fazia. Jesus, como segundo Adão, veio ensinar como é que o primeiro Adão atuava. Em Gênesis não diz como é que ele atuava, mas diz nos Evangelhos como é que ele atuava. E nós vemos já durante a Bíblia toda, vemos a bênção a operar. A operar em tempos, às vezes parece que desaparecia e continuava depois mais tarde, conforme alguém aparecia que lhe desse ouvidos para Deus, que ouvisse outra vez Deus. Enoque ouviu Deus e foi chamado amigo de Deus, foi tomado da terra e levado para a sua presença. É o precursor do arrebatamento no Velho Testamento. Deus não permitiu que ele ficasse. Porquê? Porque logo a seguir a Enoque veio Noé. E Noé pregou a palavra de Deus e anunciou o dilúvio que vinha. E não quiseram saber, e pregou durante 100 anos à sua geração. E depois veio o dilúvio. A Noé sobreviveu com a família, a bênção continuou em Noé. E era para recomeçar tudo outra vez. Só que Noé, para simplificar, meteu-se nos copos. Porque aquela história de Noé beber e pôr-se todo nu, aquilo aparece uma vez, mas não foi uma vez. Aquilo foi um estilo de vida que Noé tomou e por causa disso a bênção perdeu-se outra vez. Porque a bênção de Deus não está em bebedeiras dessas. Não está em comes e bebes. O reino dos céus não é comida nem bebida. É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A bênção foi outra vez à vida. Deus teve que esperar para alguém que aparecesse de novo e que fosse capaz de o ouvir e aceitar o seu chamado e dizer, eu faço. Quem apareceu? Abraão. E a bênção de Deus começa a estender-se por aí fora. A bênção precisa de alguém que ouça Deus e respeite o seu chamado, a sua palavra, a sua voz. Que ouça a voz de Deus. Que atenda à voz de Deus. Que perceba a voz de Deus. Hoje, no mundo em que nós estamos, temos muito menos escusa
sobre estas questões da voz de Deus, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos, meus queridos irmãos. A palavra de Deus está aqui. E a palavra de Deus faz com que nós possamos ser fiéis no pouco, para Deus nos pôr no muito. Se alguém não é fiel com Deus numa palavra destas, não quer ouvir o que está escrito, também não quer ouvir quando Deus falar. Amém? E por isso as condições da bênção de Deus. Eu insisto sobre esta questão, o Espírito de Deus tem estado a tratar comigo sobre este tema, tem estado a falar comigo sobre este tema. Porquê? Porque Ele sabe o desejo do meu coração. Eu quero que todos nós possamos entrar em coisas muito maiores da presença de Deus e da glória de Deus. Isso não é possível sem dar ouvidos com atenção à direção de Deus na nossa vida. Amém? Não é possível. Não é possível. Bendito seja Deus. Então vemos como Jesus atuava com a bênção de Deus. Vimos isso nas Escrituras e nos temas que falamos antes. O poder da bênção de Deus. O poder criativo da bênção de Deus. Pegou em 5 pães e 2 peixes, abençoou-os e começou uma multiplicação que alimentou uma multidão de cerca de mais de 20 mil pessoas que ali estavam. Dá uma palavra e uma ordem e a rede do barco de Pedro enche com tanto peixe, depois de ter andado a noite toda, Lucas no capítulo 5, depois de estar a noite toda sem pescar nada, que ele deu uma palavra e o peixe veio todo. Estamos a falar da atuação da bênção de Deus. A atuação da bênção de Deus no processo criativo que é acelerado. Coisas que iam demorar muito tempo, Deus acelera e vem ter às suas mãos rapidamente. Porquê? Por causa daquilo que a bênção de Deus produz e opera. Não opera quem está em desobediência, não opera quem está fora da palavra de Deus, não opera quem entra por um ouvido e sai por outro, opera quem se humilha, opera quem busca Deus, quem sabe que precisa da bênção de Deus para vencer, para avançar e para triunfar sobre as coisas que estão diante de si. Amém? Meus queridos irmãos, por isso, quando Jesus chega, e nós estávamos a falar sobre este texto e sobre este tema, e hoje de uma forma muito resumida eu queria avançar para a frente, mas queria que olhasse para mim, porque por causa disso é que está aqui escrita a mensagem que Jesus pregou sobre a chamada mensagem das beatitudes ou das bem-aventuranças, que não é mais do que a mensagem que ele vem pregar, e a primeira mensagem dele do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, é sobre a bênção de Deus. Alguém dirá assim, mas eu não quero saber das bênçãos de Deus. Eu já ouvi pregadores dizer isso, as bênçãos de Deus não, nós não andamos atrás das bênçãos. Não é preciso. As bênçãos é que andam atrás de nós, glória a Deus. É isso que diz em Deuteronômio no capítulo 2. Se ouvis atentamente a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Portanto, gente que anda atrás das bênçãos ainda não percebeu que não é assim. A bênção é que te persegue. A bênção é que vem atrás de ti. A bênção é que vai andar atrás de nós para nos apanhar. Tu queres fugir, mas anda cá que eu apanho. Mas eu não quero mais. Não, mas eu vou-te abençoar. Glória a Deus. Amém. Não levo nada a mal. Quem é que não leva a mal aqui? Não levo nada a mal. Pode abençoar à vontade. Deuteronômio 28, 2. Todas estas bênçãos virão sobre ti. Diga para o seu irmão ao lado, não pode escapar. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Uma pessoa nestes dias está a orar e diz assim, Senhor, vamos orar sobre que horas é que tem que orar para vencer as coisas que estão à sua frente. E aquela senhora disse, um homem disse, pastor, mostra-me então que Deus me mostre a mim. E orei por ele. E ele disse um número, e eu disse, é esse número mesmo, o mesmo número. Depois veio uma senhora também lá em Espinho e disse, pastor, ore por mim, também queria saber o número de horas que tenho que orar, que quero buscar a presença de Deus e saber para isso que eu tenho que estar em busca da presença de Deus. Eu não punha tanto a questão pelas horas, punha a questão de você ficar cheio, a transbordar. O meu cálice
transborda. Deus coloca uma mesa à minha frente, uma mesa de opções, uma mesa de possibilidades, uma mesa de paz, uma mesa com alegria no meio da depressão, uma mesa com alegria no meio das tristezas, uma mesa com um coração que transborda de paz, de felicidade, sem haver motivo nenhum à vista para que essa paz e felicidade possa estar a fluir. Mas existe porque vem de Deus. Amém? Essa paz e felicidade vem da presença de Deus e é derramada da presença de Deus sobre a nossa vida. O amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Amém? E temos paz com Deus. Versículo 1. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. E depois, Romanos 5, 5. Isto é Romanos 5.1, justificados, pois, pela fé, tínhamos paz com Deus. Aqui, na tradução que eu tenho, diz temos paz com Deus. A tradução correta, é mais que eu gosto mais, a tradução que diz temos paz com Deus. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A busca da presença de Deus e o fluir dessas águas que fluem através do nosso coração, da nossa vida, enchendo a nossa vida do poder de Deus e da presença de Deus. De qualquer modo, aquela senhora disse aquilo e eu orei 3 horas. 3? Ficou assustada com as 3 horas. Não se assuste com as 3 horas. 3 horas nem é muito. E qual é o mínimo, pastor? 1 hora. Como é que sabe isso? Jesus disse, nem 1 hora pudeste orar comigo? Então não preciso de perguntar. Porque sobre 1 hora está aqui escrito. Que haja muitos crentes que não oram nem 1 hora por dia, esse é que é a miséria toda. Esse é que é a desgraça toda. Nem 1 hora. Nem uma. Tem 24. Dorme meia dúzia. De tudo o que sobra não tem uma. No mínimo tem que haver. Porquê? Porque tem a ver diretamente com esta questão da humildade. Do Sermão do Monte, como estava a dizer, em que Jesus disse bem-aventurados, ou abençoados, ou a mesma coisa que dizer, estarão a viver nesta bênção aqueles que são pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Outra tradução diz humildes de espírito. Como é que diz aqui? Está em Mateus no capítulo 5. Pensei que já tinha dito, desculpe. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito. Outra tradução diz os pobres de espírito. Quem é que tem estas traduções? Como é que diz esta? Os humildes. Está a ver que não fala sobre pobre de espírito, as pessoas pensam que é um idiota, que é um totó. Mas não é. Pobre de espírito não tem nada a ver com isso. O mundo corrompe as frases que têm um significado profundo, verdadeiro, valioso, e chama-lhes outra coisa para que depois, para denegrir, é o diabo mesmo que está a trabalhar nisso. Pobre de espírito significa aquele que tem necessidade, que sabe que precisa. Eu sei que preciso de me encher do poder de Deus. Eu não preciso que ninguém me diga, vá orar. Eu não preciso que ninguém me mande ir fazer isso. Eu não preciso que ninguém me obrigue a ficar a ouvir a palavra de Deus, a encher-me com a palavra de Deus, a encher-me com o poder de Deus. Eu não preciso que ninguém me tenha que picar para eu fazer isso. Me tenha que obrigar a eu fazer isso. Eu tenho uma fome cá dentro e uma necessidade cá dentro de me encher do poder de Deus. E tenho um vazio que tem que ser preenchido pelo poder de Deus. E isso é o que são os pobres de espírito. Ele disse, destes é o reino. É nestes que o reino se manifesta. Senhor, venha o teu reino. É nestes que o meu reino se manifesta. Jesus, ele próprio disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quer dizer que dentro destas características, daqueles que buscam Deus, daquele que é pobre e precisa do poder de Deus para viver, não quer viver sem o poder de Deus. E sabe que este poder não está em nós. Vem dele para nós. É como a lua. A luz não está na lua, a luz está no sol. A lua apenas reflete a luz que vem do sol e que bate na lua. E nós dizemos, que luar tão lindo. Podemos caminhar e ver o luar, mas é um reflexo. O poder de Deus não é nosso.
O poder de Deus continua a ser de Deus. Amém? Mas opera através de corações que se enchem dele. Ele deu-nos esse poder. Deu-nos é só beber. Quem tem sede, venha a mim e beba. Beba com abundância. Beba das águas que vêm do trono, da glória de Deus. Alimente-se e encha-se do poder de Deus. Encha-se em cultos, encha-se com mensagens, encha-se com a palavra de Deus. Uma pessoa há poucos dias, na igreja, recebeu um milagre assim forte e poderoso. Até eu fiquei admirado. Eu disse, como é que recebeu uma coisa tão rápida? Diz ela para mim, olha para mim e disse, pastor, todas as noites eu me deito a ouvi-lo, ouvir a palavra de Deus. Nas mensagens que estão no YouTube, ouço tão rápido. Às vezes há pessoas que estão na igreja, oram, pedem, gemem, primeiro que receba, aquilo arrasta-se durante não sei quanto tempo. Aquela senhora, poucos dias na igreja, recebeu logo. Eu nem sabia que ela estava a fazer isso. Soube que as mensagens estão no YouTube, estão no Face da igreja. É só ir lá e ouvir. Ela diz, ouço uma, ouço duas, ouço três, até ficar cheia. Ouço. Resultado, encheu o coração com uma fé poderosa. E eu já ouvi isto de várias pessoas que dizem assim, eu faço isso, eu ouço as mensagens, eu encho-me com o poder de Deus. De tal modo que começam a fluir as respostas e a presença de Deus manifesta-se. E aquilo que antes podia demorar muito tempo, agora que estou tão cheio que o meu cálice transborda, rapidamente as bênçãos de Deus chegam à minha vida. Esse segredo da palavra de Deus e do poder de Deus, que está disponível, que nós podemos manter-nos a ser cheios da presença de Deus e manter-nos com uma fé a fluir na nossa vida, em vez de estar distraídos com 1000 coisas. Hoje o mundo é perigoso nisso. Há 1000 coisas a solicitar a sua atenção. 1000 coisas a chamar por si. 1000 possibilidades que você tem. Pode ir aqui, ali, acolá, abaixo, acima, atrás e à frente, para todos os lados, ainda lhe sobra espaço e não há horas no dia para ir a todo o sítio. Mas somos nós que decidimos, eu preciso do poder de Deus, eu preciso deste poder de Deus. E eu fecho-me com Deus para ficar, encher-me da sua presença. E isso não se pode substituir. Não há nada que o substitua. Abençoados aqueles que choram, versículo 4, porque serão consolados. São aquelas pessoas que não se conformam. Aquele que está aqui a clamar diante de Deus é aquele que não se conforma. As pessoas conformam-se muito. Conformam-se com a doença e diz sou diabético, conforma-se com o cancro e diz sou canceroso, conforma-se com a artrite e sou artrítico, conforma-se com pedra e calhaus nos rins, nas vesículas, em todo lado e diz tenho pedra por todo lado, sou o homem de pedra, tenho ferros, não sei o quê, sou o homem de ferro. Eu não percebo, as pessoas confortam, você não devia se conformar com diabo nenhum, conformar-se com problema nenhum, tem que mudar, tem que desaparecer, tem que sair, tem que ir embora, em nome de Jesus, até receber as coisas que tem direito a receber. Este inconformismo é um sinal de um zelo espiritual interior, de uma revolta interior no seu espírito, na sua alma, que não aceita que o diabo faça as coisas, continue tudo na mesma e tudo igual. Não pode ficar, em nome de Jesus que não pode ficar. Por isso refere àqueles que choram serão consolados, aqueles que são mansos herdarão a terra. A mansidão é característica da nossa personalidade, do nosso caráter, de nos deixarmos dirigir por Deus. O contrário disso é faça e quero e posso e mando e faço de qualquer maneira, à minha maneira. Não, Senhor, dirige-me tu, mostra-me tu e dirige-me tu. Está a falar sobre as características daqueles que vivem na bênção de Deus. A fome e sede de justiça, da justiça de Deus, que serão fartos. Senhor, faz-me justiça sobre isto. Lembra-se daquela viúva que foi bater na porta do juiz iníquo? Faz-me justiça. Traz justiça das promessas que tu tens sobre a minha vida, das coisas que eu tenho direito a receber como filho de Deus. Faz-me justiça. Não posso. É mais uma vez o inconformismo levado através da justiça de Deus na nossa vida. Os misericordiosos, aquela pessoa que exerce misericórdia sobre outros, que perdoa as ofensas, que vive com esta misericórdia de Deus no coração, que não quer ver ninguém destruído, destroçado, pisado, calcado debaixo dos seus pés, que não faz isso, que não manipula, que não oprime, que não serve de tropeço na vida de outros, que exerce misericórdia sobre a vida de outros. Amém? Os puros de coração. Bem-aventurados os limpos, outra tradução diz, os limpos de coração, porque verão a Deus. Ter um coração limpo
é diferente de ter um coração cheio de pedras para atirar. Vivemos num mundo tão trágico hoje, de corações de pessoas tão estranhas sobre esse aspecto, de não guardar nada dentro, de ser simples e ter sinceridade no coração. De aquilo que diz é o que pensa, é assim. Não tem uma cabeça dupla, nem tripla. Não é o que é, diz assim, é isto. Estas pessoas às vezes são fáceis de enganar, sabe? Porque como são pessoas mais simples e como pensam que são, também pensam, os outros também são assim. Mas há muita gente que não é assim. Está a dizer uma coisa, está a pensar outra e ainda está com a mão noutra. Conseguem fazer isto. Há tanto aldrabão por aí e gente que vive com o coração como uma pedra e cheios sempre de desconfiança, de sofismas, estão a dizer isto, mas é para chegar ali, para ter aquilo, para depois não sei o quê. E diz aqui uma coisa, depois diz ali outra, depois por trás, pela frente é uma coisa, por trás é outra, vai para ali, diz outra coisa, vem para aqui, dá a volta. Não percebo isto. Que trabalheira. Tanta manobra. Tanta palermice, tanta coisa. Quando é tão fácil. Que isto é assim, é assim. Sabe o que é que Jesus disse? Que estas pessoas têm que ser protegidos. Ou protegidos por conselheiros, ou protegidos por amigos, ou protegidos nas suas costas, ou protegidos por pombas e serpentes. Jesus disse para nós sermos simples como as pombas e astutos como as serpentes, porque senão essas pessoas são completamente arrasadas, destruídas, se não tiver prudência e se não tiver alguma astúcia. Aprender a ter alguma astúcia. Isso não quer dizer gente que vive com o seu coração cheio de pedras, a pensar o pior, à espera do pior. Você sabe que o coração cheio de pedras, à espera do pior, a pensar o pior, mesmo sem ter nenhuma razão, é isso que lhe vai acontecer? Porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as fontes da vida. Quer dizer, aquelas pessoas acabarão por receber isto na sua vida. Acabará por acontecer na vida destes o que está dentro do seu coração. E por isso, quando a Escritura diz, por aqui fora, que somos o sal da terra e que somos a luz do mundo, a luz, ele diz, não se deve esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo. Ele diz, a luz, esta luz, vai ficar cá em cima a resplandecer. Deus vai pegar nesta luz que ele disse, que procede da bênção de Deus, e vai fazer com que ela se veja. Se você ouvir Deus, Deus vai pegar em si. Você pode estar apagado e lá no fundo, que ninguém vê. Como José, que estava no fundo daquela prisão, no calabouço, acendeu a luz, Deus pegou nele e pô-lo cá em cima. É isso que a bênção de Deus faz. É isso que essa luz que resplandece faz. Continue a resplandecer com a presença de Deus, continue a resplandecer com a bênção de Deus, continue a resplandecer com o poder de Deus, continue a resplandecer. Não se importe, pode ser que ainda não chegou à altura certa, à pessoa certa e às circunstâncias certas que a sua luz se veja, mas a sua luz vai se ver. Amém? O José estava lá e quando começou a fazer a revelação dos sonhos para aqueles que estavam com ele pensou, eu tenho este dom novo que Deus me entregou agora recentemente, que eu percebo os sonhos. E eu sou capaz de os interpretar. Mas o que é que isto vai fazer por mim? O que é que acha que fez? Foi precisamente aquilo que parecia o menos qualificado. Aquilo que era mais simples para ele, que era tão simples. Mas que ele começou a exercer à sua volta, na mesma, através da revelação de Deus e do poder de Deus. E começou a usar aquilo que Deus lhe tinha dado, que acabou por passar 2 anos ser tirado lá e sentado no trono do Egito. Bendito seja Deus. Quer dizer que a luz resplandece.
A luz é para levar a sua vida para o topo. A bênção de Deus pega em si, coloca-o no topo. Coloca-o por cabeça e não por cauda. E por cima e não por baixo. E coloca-o em vitória e não em dor. É só continuar a insistir nessa luz da revelação, do conhecimento da palavra de Deus e do poder de Deus, que Ele vai acabar por fazer isso na sua vida, se não desanimar acerca de continuar a ser uma bênção, de continuar a passar a bênção de Deus. A propósito da outra coisa que eu disse, que aquelas pessoas que são contra as bênçãos de Deus, e há pregadores que fazem isso, faz-me lembrar o Esaú. O Esaú era contra a bênção de Deus, não valorizou a bênção de Deus. O Jacob chegou e disse, o outro vinha morto de fome, estou a morrer de fome, estive a caçar todo o dia, vou receber a bênção do meu pai, dá-me esse prato de lentilhas acabadinho de fazer. O outro tinha cozinhado. E ele disse, vende-me a bênção da tua primogenitura, dá-me, troca para mim a primogenitura e eu dou-te isto e tu comes. Está aí, eu ia comer, mas dou-te a ti. E ele olhou, a bênção da primogenitura não deve ser nada assim tão importante. Dá-me então isto que eu como e fica lá com a primogenitura. E o Jacob, já. O outro trocou a bênção por um prato de lentilhas. Há hoje gente que troca a bênção de Deus só por dúvidas, só por desconfiança. Nem as lentilhas come. Ao menos o outro ainda comeu alguma coisa. Estes é só por pura desconfiança, por pura ignorância. Nem lentilhas come, não come nada. Eu não prego a favor das bênçãos, que eu não acredito em bênçãos. Ainda estes dias eu ouvi um a dizer, contra essas igrejas, têm a mania das bênçãos. Eu disse, espera lá que já vais comer. Nem lentilhas comes. Nem lentilhas come, o desgraçado. A primeira das bênçãos de Deus é a salvação e a vida eterna. Haverá alguma bênção maior que essa? É a primeira de todas. E as outras todas não fazem parte? Porquê? Em vez de bênção, o que é que as pessoas querem? Maldição? É isso que prefere, a maldição. É que Jesus veio e o preço que Jesus pagou foi tão grande para que nós fôssemos livres da maldição e tivéssemos acesso à bênção de Deus. Hoje avançamos um passo ainda mais para falar sobre a bênção de Deus. O que é que a bênção de Deus faz na nossa vida a propósito deste texto que está aqui, que eu nem tinha pensado nele, nem tinha imaginado isto quando estava a estudar sobre este tema e a orar sobre isto, e de repente este texto ficou no meu coração para falar aos meus irmãos. Jesus disse, vamos para o outro lado. Como é que nós chegamos ao outro lado sem ser através da bênção de Deus? Ora, diga lá. É muito difícil. Projetar alguma coisa, sonhar alguma coisa, querer chegar ao outro lado, querer chegar ali, lá longe. Meu Deus, leva-nos para ali, eu quero chegar ali, quero que a minha vida chegue a este lugar, quero ter estas realizações, quero chegar a estas concretizações e projetos. Por vezes nós que sabemos muito bem o que queremos, não sabemos é como se chega lá. Mas não se chega lá sem a bênção de Deus e sem ser Deus a dirigir a nossa vida. Amém, irmãos? Provérbios 16:9 diz isso. No coração do homem estabelece planos, mas é Deus quem lhe dirige os passos. Deus dirige os seus passos. E dirige os seus passos na bênção de Deus. Jesus disse, vamos para o outro lado. E entretanto, foi orar. Porquê é que Jesus foi orar? A oração faz parte da manifestação da minha humildade. Se eu sou humilde de coração, e se eu busco Deus porque eu sei que preciso do poder de Deus, quem somos nós que, se Jesus precisou estando aqui embaixo, quanto mais nós precisamos de orar e dobrar os nossos joelhos e clamar diante da presença de Deus. Amém? Então Jesus foi orar. A noite já ia alta, na quarta vigília da noite, quando ele veio. Quando chegou ao meio dos discípulos, caminhando sobre as águas, a bênção de Deus faz mais uma das manifestações da bênção de Deus. Já ouvimos a manifestar a bênção de Deus expulsando demónios, multiplicando pães e peixes, transformando água em vinho, dando uma ordem para a rede de Pedro se encher de peixe. Já vimos os milagres todos dele, estender sua mão, virem pessoas e tocar na roupa dele e ficarem sarados e curados. E todos que eram trazidos ficavam sarados. Vemos a bênção de Deus a operar. Vemos ele à espera que os discípulos façam as mesmas coisas e as mesmas obras. Em João capítulo 14, versículo 12, fareis obras como estas e ainda maiores fareis,
porque eu vou para meu Pai. Então Ele está à espera que nós sejamos capazes de operar dentro da manifestação das bênçãos de Deus e do poder de Deus, e Ele esperava isso. É a segunda vez que nós vemos a tempestade. Na primeira, Jesus ia dormir no barco em Marcos 4. Agora Jesus não está lá, eles estão sozinhos. E Jesus vem a caminhar por cima da tempestade. Eu acho que Ele até vinha a gostar. Sinceramente, Ele vinha a apreciar o espetáculo. Por cima das águas, a caminhar por cima das águas ao encontro deles. Se ele tivesse um pingo de preocupação, era por eles, embora sabendo que eles estão guardados na mão de Deus e que nada lhes vai acontecer. Mas eles não sabiam. A tempestade estava a soprar com força e os discípulos estavam a gritar. Quando viram aparecer aquela mancha branca no meio das ondas, e de alguém que vem a caminhar por cima, não pode ser, era a lenda do fantasma. Há pessoas que acreditam em mitologias, em lendas, em fantasmas, em histórias. Mas isto não era história, era mesmo Jesus a vir ao encontro deles. No meio da tempestade, Jesus vem ao encontro deles. E no meio da tempestade é difícil ver Deus. Preste bem atenção a isto que é tão verdade. É difícil ver Deus. É mais difícil ver Deus, reconhecer a Deus no meio das tempestades. Quando olharam, gritaram com medo. Ele teve que gritar lá de longe e dizer: sou eu, não temais. Calaram-se. Por uns momentos os gritos pararam. E de repente ouve-se uma voz do apóstolo, do discípulo mais impulsivo que Jesus tinha. Se és tu, diz e eu vou ter contigo. Que estes aqui estão cheios de medo. Mas eu não. E Jesus respondeu lá de longe: vem! E aí vai Pedro. Sabe o que é que eu digo que Jesus estava a gostar? No meio de uma tempestade tão furiosa, você acha que os peixes têm medo? Responda-me, os peixes estão cheios de medo. Ui, que tempestade que está hoje. Ui, está mesmo mal. Vamos ver se nos afogamos. Os peixes não têm medo das tempestades. Os navegantes podem ter, os navios podem ter, as pessoas podem ter. Quem não pertence ao meio pode ter. Agora Jesus, a viver na bênção de Deus, de todo o poder está sobre ele e ele vai a caminhar sobre as ondas do mar. Eu acho que ele ia a gostar do ambiente, a ver tudo, a ver aquelas maravilhas todas. Que coisas tão lindas que foram feitas por nós, ó Pai. Que coisas tão maravilhosas. Este vento tão maravilhoso, esta água a salpicar-me aqui e a refrescar-me, oh que maravilha, e a caminhar por cima da água tranquilamente, sem medo de nada. A bênção faz com que você caminhe por cima do problema, sem medo de nada. A bênção faz com que você caminhe por cima e que pareça que vai a desfrutar. Ai, mas está uma tempestade diabólica. Desfrute. Glória a Deus. Se você se encher da presença de Deus e do poder de Deus, a tempestade vai ser um espetáculo. Oh, que espetáculo que está aqui. E não o afeta. Diga-me, o que é que você acha? Afetou muito? Viu Jesus preocupado? Está a tremer? Sim ou não? Não está a tremer, não está preocupado, não está com medo, não está com nada. De repente, a única coisa que você vê é Pedro a caminhar ao encontro dele. Quer dizer que a bênção de Deus com Jesus na nossa vida ensina-nos a nós também a caminhar por cima dos problemas. Onde é que os problemas estão? Onde é que a tempestade fica? Debaixo dos seus pés. Onde é que a bênção de Deus coloca o problema? Debaixo dos nossos pés. Amém? É aí que a bênção faz que os seus problemas fiquem. Se você viver nesta bênção de Deus, se encher do poder de Deus, se ouvir a voz do Senhor, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E a tempestade onde é que fica? Debaixo dos nossos pés. Problema onde é que está? A ventania, debaixo dos meus pés. A doença, debaixo dos meus pés. As crises, debaixo dos meus pés. É um problema enorme. Onde é que está? Debaixo dos meus pés. E você caminha, passa por cima. Diga para o seu irmão ao seu lado: tens que passar por cima, glória a Deus. Em nome de Jesus. A bênção faz isso na nossa vida. Depois que entraram no barco, parou a tempestade.
Eu acho que se fosse Jesus sozinho por cima da água, ele estava a gostar tanto daquele espetáculo que ele nem tinha parado com a tempestade. Eu acho que ele só parou com a tempestade mesmo por causa dos discípulos. Mas aqui tem uma mensagem final nesta palavra. É que até que você chega ao outro lado, ele vai acabar por parar a tempestade toda. A primeira coisa é ter domínio sobre a tempestade. A segunda coisa é mesmo pará-la em nome de Jesus e chegar à outra parte. Quando chegaram, a tempestade parou, e quando chegaram à terra de Genezaré, os homens o reconheceram, mandaram avisar toda a circunvizinhança, trouxeram os enfermos e rogavam-lhe para que pudessem tocar na hora da sua veste. Todos os que a tocavam ficavam sãos. A bênção de Deus e a unção de Deus a fluir por ele. Meu querido Senhor, nós te agradecemos de todo o coração desta bênção tão grande que flui pela nossa vida, através da nossa vida, através da tua igreja, que é o corpo de Cristo. Hoje, o corpo de Cristo, a orla das tuas vestes são os teus filhos. A presença de Deus flui através da tua igreja, através dos teus filhos, para todos aqueles que estão a ser batidos no meio das tempestades e a afundarem-se no medo, na angústia, a afundarem-se na doença, a afundarem-se no sofrimento, afundados nas tristezas, afundados nas tribulações e nos problemas que a vida levanta, nas tempestades que são trazidas. Nós oramos em nome de Jesus, por esta confiança tão grande do teu poder. Vamos orar? Tenha a gentileza de ficar de pé e vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças hoje por esta presença do teu poder que nos renova, que nos transforma, que nos abençoa, que nos levanta. E esse poder tão grande é o poder que vem da tua presença sobre a nossa vida. É o poder da tua bênção. Eu tenho fé. Quantos têm fé aqui? Diga comigo, eu creio em nome de Jesus que o poder da bênção de Deus me faz andar sobre as águas e faz com que toda a tempestade esteja debaixo dos meus pés. Faz com que toda a tempestade das ondas e dos ventos estejam controlados e dominados, sem nenhum medo, sem nenhuma opressão, sem nenhuma capacidade de derrota, mantendo o poder da maldição, do medo, da morte, do sofrimento, das angústias, sendo arrastados no meio das tempestades. Tudo isso é dominado, e tudo isso é parado, e tudo isso é controlado, e sem poder nos afetar, porque toda a tempestade está debaixo dos nossos pés, não sendo arrastados nas ventanias e nas ondas, mas tendo domínio com o poder de Deus, porque a bênção de Deus está aqui. Nós te agradecemos, ajuda-nos e ensina-nos a caminhar na tua bênção todos os dias e a puxar outros para cima que estejam a afogar-se e a afundar-se e a levá-los para a frente connosco, entrando em realidades novas de paz, de solução e de respostas. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida hoje. Faz isso na nossa vida, porque queremos ver a tua bênção e queremos ser uma bênção. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Graças a Deus.